Estamos aqui hoje no programa Café com a Câmara. Hoje vamos entrevistar o capitão Fernando Fabião. O Fernando Fabião fez primeiro a academia no Barro Branco, depois foi para a Força Tática de Guarulhos e passou pela Rota e a Força Tática da Zona Norte. Mas eu preferia que ele contasse um pouquinho de como que foi essa ida para a Academia Barro Branco e depois um pouquinho mais sobre a tua vida na PM, né, na Polícia Militar. Perfeito, Patrícia. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar fazendo parte do seu programa e te parabenizar por essa iniciativa. É um grande prazer estar podendo falar um pouquinho do que a gente milita, né? Não só na minha profissão, mas também como na minha rotina de vida. E eu sou um capitão da Polícia Militar. Com 17 anos, eu decidi ingressar numa carreira militar e prestei FUVEST, que à época era o vestibular para esse concurso público de oficial da Polícia de São Paulo. E aí prestei com os meus 17 anos, tive a felicidade de passar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, que é a escola de oficiais de todo o estado de São Paulo. E por 4 anos fiz diversas matérias, tanto que a nossa academia militar ela é um bacharelado em ciências policiais, e depois de me formar no ano de 2005, eu vim aspirante a oficial aqui para Guarulhos, onde ainda como aspirante assumi a Força Tática aqui na nossa cidade, onde eu moro. Também tive a oportunidade, depois de quase 3 anos aqui em Guarulhos, de ir para o que a gente chama da Universidade da Polícia, que é a Rota, as Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Fiquei quase 4 anos na Rota e, na sequência, como a Rota é um batalhão, como outros que a Polícia Militar tem em todo o estado de São Paulo, eu segui carreira em outros batalhões na Zona Norte de São Paulo, divisa aqui com Guarulhos. Comandei mais 3 forças táticas. A Força Tática do 9º Batalhão, Força Tática do 5º Batalhão e a Força Tática do 43º Batalhão. Então, hoje eu tenho o orgulho e o prazer de falar que eu ostento aí 5 braçais de tropa especializada, nos meus 19 anos de polícia, sempre na linha de frente, no combate intenso ao crime. Para quem é leigo, né, como que funciona uma força tática? Você vai aonde? Quais são as ações que vocês têm que fazer? E qual a exposição do policial que está lá, né? Perfeito. A Força Tática ela é uma tropa especializada em combate a crimes, se eu puder dizer, de maior potencial ofensivo. São crimes mais graves, onde precisa de uma viatura maior, com maior poder de fogo. Então, toda a viatura de Força Tática, ela tem ali pelo menos hoje já está saindo até com 2 fuzis, arma longa, de 3 a 4 homens, dependendo da operação. Todo o batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem a sua Força Tática, onde ela passa a ser um braço de força do comandante de cada batalhão. Então, por exemplo, aqui em Guarulhos, a gente tem o 15º, o 31º e o 44º Batalhão. Guarulhos é composto por 3 batalhões. Cada um desses batalhões tem a sua Força Tática, que é essa tropa de maior potencial de ação, de repressão imediata ao crime no dia a dia de patrulhamento. Seriam manifestações, coisas desse tipo? Também, além do patrulhamento urbano, que a Força Tática ela atua, como uma viatura de rádio patrulha, que também atua nesse patrulhamento preventivo, a Força Tática o faz. Mas, além disso, ela vai para locais onde tem o maior índice criminal, planejado através do Centro de Planejamento da Polícia Militar, que cada batalhão tem o seu setor específico para esse planejamento, e se eventualmente, por exemplo, na área do 15º, aqui onde nós estamos no centro de Guarulhos, tiver algum tipo de manifestação, a Força Tática também é preparada para atuar. A gente chama isso de CDC, Controle de Distúrbios Civis, onde um policial de Força Tática tem o preparo e o equipamento necessário para agir e atuar se necessário. Muitas vezes a atuação é simplesmente preventiva, fica ali fazendo um barreiramento, se a manifestação for legítima, e assim vai. Se houver qualquer tipo de quebra da ordem, aí a Força Tática também tem o preparo para atuar.
E na parte das manifestações dentro das prisões também você já teve que atuar ou você não precisou? Não, nós temos hoje para atuar dentro de presídios. Quando existem as fugas e... Então, hoje os presídios, alguns anos atrás, a Polícia Militar ela atuava em presídios, inclusive na segurança de presídios. Sim. Hoje a polícia ela faz uma segurança complementar, porque o estado de São Paulo, eu posso dizer pelo nosso estado, né, ele tem agentes próprios de segurança penitenciária, que também são agentes de segurança pública estaduais, como a Polícia Militar. Porém, se houver qualquer tipo de quebra da ordem, algum tipo de manifestação de presos, aí hoje nós temos o batalhão de choque especializado em atuação dentro de presídio, mas numa primeira chegada, as forças táticas também têm capacidade de atuar. Para atuar. E quanto tempo você ficou no batalhão em São Paulo, na rota? Então, eu fiquei quase 4 anos, né? Hoje a rota é referência em patrulhamento urbano, e não só referência no nosso estado, mas referência em todo o Brasil e até fora do Brasil. As rondas ostensivas Tobias de Aguiar, ela é um símbolo de patrulhamento urbano. Se eu fizer um comparativo, por exemplo, com o Rio de Janeiro tem ali o BOPE, que é uma tropa especializada, ficou famosa até pelos 2 filmes do Tropa de Elite, mas o BOPE ele tem uma especialização muito boa para incursão em comunidades, para atuação nesse tipo, que no nosso caso é o COI que atua, né? Que é o Comandos de Operações Especiais da Polícia Militar. O patrulhamento urbano, realmente de repressão imediata a crimes urbanos, roubo a transeunte, roubo de veículos, roubos a residências, hoje a rota é uma referência nacional. Sequestro, e eu fiquei por lá também? quase 4 anos. Sequestro também? Sequestro, exatamente. Nós temos também o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia de São Paulo, que tem ali os seus negociadores, é uma tropa especializada em negociação em caso de sequestro. Mas, para uma chegada imediata, como a rota ela está nas ruas do estado, da capital, muitas vezes vem aqui para Guarulhos, pode ir para qualquer cidade do estado, de acordo com a determinação e o planejamento do comando da PM, ela atua em qualquer situação, principalmente nessa repressão imediata. Porque o GAT, por exemplo, ele não faz patrulhamento. Então, após a chegada das primeiras viaturas, pode ser que seja acionado, aí sim, o grupo especializado no caso de sequestro. Nesse tempo todo que você teve como polícia militar, qual que foi o pior confronto que você teve? Olha, eu já tive muitas ocorrências, eu já participei de diversas, em 19 anos, como eu citei, eu passei pelo comandamento de 4 forças táticas, passei pelo comandamento de alguns pelotões de rota, e a gente se depara com diversas situações. Eu não diria nem de confronto, já houve algumas situações em que eu fui agredido a tiros por criminosos e tive que revidar, mas eu posso te citar uma ocorrência, uma tentativa de roubo a uma transportadora, onde nesse dia eu estava assumindo o comando de força patrulha de toda a região do batalhão que eu atuava, e a gente recebeu uma denúncia de uma possível tentativa de roubo a uma transportadora. E quando nós chegamos, eram 9 indivíduos. Nossa. E só estava eu e o parceiro, os indivíduos armados, separados em carros em volta da transportadora, prestes a fazer uma invasão. Inclusive depois eles confessaram que iam roubar uma carga de jeans, e aí naquele momento a gente conseguiu colocar os primeiros indivíduos no chão. Depois eu fui até outro veículo, o último veículo que eu fui fatiar, e como eu estava esperando apoio, mas a gente foi uma ação rápida em que a gente foi pego de surpresa com a quantidade de criminosos, o meu parceiro ficou segurando 7 indivíduos deitados no chão. E eu fui no último veículo onde tinham 2 indivíduos armados, eles estavam com uma blusa em cima da mão e com a arma na mão. E aí eu fui fazendo a conduta até o veículo, onde um deles estava com um revólver e uma blusa por cima. Então quando eu os enquadrei, eu não podia ver aquela arma. E aí ele esboçou uma reação de levantar a mão, e aí eu fui um pouco mais incisivo no tom de voz, e aí ele largou a blusa. Aí eu tirei eles do carro, pus eles deitados, quando eu voltei eu vi que ele estava com uma arma na mão, e se eu não tivesse tido essa firmeza na ação, poderia ter sido vitimado ali de um disparo desse criminoso. Você nunca levou nenhum tiro? Já fomos surpreendidos algumas vezes por disparo de criminosos na direção
da minha equipe, não só em situações de troca de tiro, mas em situação de controle de distúrbios civis, onde eu fui atuar em manifestações, em comunidades, já atuamos muito em baile funk, e em algumas situações a gente foi surpreendido com disparos na direção, mas graças a Deus nunca fui baleado. Uhum. E toda essa experiência que você teve, você acabou criando ou fundando o Observatório de Segurança. Eu queria que você contasse um pouco a história, como que você chegou a criar, como que chegou essa ideia de ter o Observatório de Segurança? Como iniciou, né? Antes do Observatório, até para eu chegar na história do que é hoje o Observatório de Segurança de Guarulhos, que é uma ONG constituída na nossa cidade, que apoia a segurança pública, estimula o trabalho policial, integra o cidadão de bem junto com as polícias, mas eu tenho que voltar numa associação da qual eu sou vice-presidente, chamada ADEASP, Associação de Defesa dos Agentes de Segurança Pública. Certo. Essa associação hoje conta com aproximadamente 2.000 associados, e eu na vice-presidência, a ADEASP, ela atua muito forte no estado de São Paulo, e hoje nós temos uma regional no Rio Grande do Sul. Então ela é uma associação de defesa de policiais a nível nacional, e não só de policiais militares. Qualquer agente de segurança pública, a nossa polícia municipal, que são as GCMs, as nossas polícias estaduais, que é a polícia militar, a polícia civil, os agentes penitenciários, como eu comentei há pouco, as polícias federais, rodoviárias federais, qualquer agente de segurança pública é defendido pela ADEASP. Como eu sou guarulhense e quero o melhor para a minha cidade, onde meus filhos estão sendo criados, onde meus filhos estudam, eu fui surpreendido há quase 2 anos atrás por uma situação da minha esposa sendo vitimada numa tentativa de roubo na Vila Galvão. E naquele momento em que ela me ligou chorando, já tinha sido acudida por GCMs da nossa cidade, inclusive muito bem atendida, e eu senti ali uma frustração muito grande de ser um policial sempre na linha de frente e naquele momento não poder ter protegido a minha esposa. Eu já vinha maturando por questão de ser o vice-presidente da ADEASP, querer trazer algo para Guarulhos, algo parecido, e quando teve essa ocorrência com a minha esposa, eu criei, enfim, o Observatório de Segurança de Guarulhos, que hoje conta com quase 10.000 guarulhenses divididos em todos os bairros da nossa cidade, dividindo informação, recebendo denúncias, orientando a população de demandas que muitas vezes o cobertor das nossas polícias acaba sendo curto. Então a gente, como voluntários, nos horários de folga, policiais aposentados, cidadãos guarulhenses nos ajudando, o Observatório tem crescido a cada dia, valorizando, estimulando as polícias e integrando o cidadão de bem como parte do processo de melhoria na segurança pública. E se alguém quiser fazer parte do observatório, como que ele faz? Ele entra em contato? Isso, nós temos um escritório na Vila Galvão, numa travessa da Avenida Timóteo Penteado, na Rua Flores de Goiás, número 18. Então nós temos um escritório para receber as pessoas. Nós temos redes sociais no Instagram, no Facebook. É só procurar Observatório Segurança Guarulhos, que vai achar o projeto, vai achar os nossos telefones, os nossos endereços. E aí a gente vai até você muitas vezes, se for necessário. Não precisa vir até a Vila Galvão, dependendo do que for, porque nós temos hoje um carro que foi doado e todo adesivado para colher demandas. Temos um drone para sobrevoar área de risco e levar imagens, filmagens e material para abastecer as polícias de informação. Isso é muito importante. E tem dado, graças a Deus, muito certo, ajudado as pessoas. É um projeto muito sério. Para entrar no grupo é necessário um cadastro por questão de segurança. Entrado no grupo só é permitido falar de demandas de segurança, mais nada, e por isso tem funcionado muito bem. E a gente desenhou esse projeto nos últimos tempos com base no Tolerância Zero de Nova York, que deu certo na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e se Deus quiser, vai fazer parte do próximo plano de segurança pública aqui na nossa cidade de Guarulhos. Vai ser muito importante isso, porque a segurança eu acho que é uma das primeiras causas e problemas aí da cidade. É muito bom ter o observatório funcionando aqui. Agora a gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575
e 16.590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Voltamos com o programa Café com a Câmara, hoje com o capitão Fernando Fabião. Fernando, eu queria te perguntar uma coisa que a gente estava conversando antes no outro bloco. Quando você tinha que fazer a parte mais ostensiva, assim, as ações mais ostensivas contra a população, como que é isso quando você vai fazendo uma manifestação, na entrada de uma comunidade? Porque muita gente fala que a polícia, às vezes, tem uma reação um pouco mais forte em cima da população. Como que funciona isso, na verdade? Perfeito. É importante as pessoas perceberem, Patrícia, que a polícia militar, ela sempre busca atuar da forma mais técnica possível. Só que a atuação policial ela é tão dinâmica e tão complexa. E aí imaginem-se numa situação em que o policial vai dentro de uma especificação técnica e se depara com um cenário completamente adverso. A aceitação da população em relação à atuação da polícia, ela nunca vai ser 100%, porque a polícia é vidraça. A polícia, ela é restritiva. Vamos dar um exemplo, uma abordagem. A abordagem, ela é feita através de uma fundada suspeita, onde um simples vidro filmado, ou uma demonstração de nervosismo, ou um volume na cintura, gera a fundada suspeita e o policial, ele atua. E o abordado muitas vezes não entende a importância daquele impedimento do direito de ir e vir naquele instante do cidadão, porém objetivando algo muito maior que a segurança da população como um todo. Se a gente for para dentro de uma atuação num distúrbio civil, por exemplo, numa manifestação, num baile funk, aonde você muitas vezes é recebido com pedradas, garrafadas. Então hoje a polícia ela usa a técnica do uso escalonado da força. Como que funciona isso? Num primeiro momento, a própria chegada da polícia já é uma demonstração de força e que se está havendo alguma quebra da ordem, se naquela manifestação legítima começa uma manifestação ilegítima de depredação ou algo assim, a polícia ela já precisa chegar atuando. Se está tendo uma manifestação legítima, a polícia ela simplesmente atua através de um barreiramento. Começou um princípio de quebra da ordem, o escalonamento da força ele vai para um segundo momento, onde há o aviso, por exemplo, de desobstrução da via, para que aqueles manifestantes não impeçam o direito de ir e vir dos demais cidadãos que estão, por exemplo, precisando usar aquela via. Num terceiro momento, há uma formação de atuação de choque. Faz parte também desse escalonamento. E a atuação realmente repressiva é o último caso. O uso da arma num outro cenário, por exemplo, numa abordagem ou numa chegada de uma ocorrência, também é o último caso. Porém, esse uso escalonado, muitas vezes ele é quebrado se você chega numa situação em que imediatamente um criminoso aponta uma arma. Não tem como escalonar a força, o policial ele tem que revidar para defesa própria ou defesa de terceiros. Numa manifestação, se eu chego e já sou recebido a pedradas, a pauladas e a uma agressão furiosa daqueles manifestantes, também tem que ir direto para uma ação de choque e uma atuação enérgica para cessar aquela injusta agressão. Mas a atuação policial, como eu disse, ela é muito complicada. É muito fácil criticar a atuação da polícia. Ser policial é uma profissão comum, onde eu, por exemplo, com os meus 17 anos, decidi servir ao próximo, mas eu fiz até um editorial para um jornal guarulhense, onde eu falo que as pessoas estão confundindo autoridade
o exercício da autoridade, que é democrática, que é positiva, que é para o bem da população, e não só a autoridade policial, como a autoridade de pai e mãe, a autoridade de professores, a autoridade política e até a autoridade de Deus. Ela é importante ser reconhecida, só que hoje, infelizmente, as pessoas entraram num vitimismo de confundir a autoridade com autoritarismo. Então, um tom de voz mais enérgico de um policial, as pessoas interpretam como agressividade e já rejeitam, e nem sempre o é. E numa entrada, vamos supor, numa ação, numa comunidade, isso dá um pouco também de nervosismo para o próprio policial, porque numa comunidade você não está dentro de um terreno muito conhecido, né? É verdade. E aí até a atuação é um pouco mais difícil, né? Mais difícil. A gente se depara no policiamento preventivo, ostensivo, fardado, que é como a gente chama o patrulhamento da Polícia Militar, com situações das mais adversas possíveis. Então é muito difícil o trabalho policial, e por isso a gente defende muito o treinamento constante, a reciclagem do trabalho policial, o aprimoramento profissional do policial, porque exatamente vamos nos imaginar numa atuação dentro de uma comunidade. Muitas vezes a gente conhece até aquela comunidade, porque atua muito naquela região. Mas vamos imaginar uma situação de uma comunidade desconhecida, onde você entra num beco, numa viela, e não sabe de que forma vai ser recepcionado ou agredido por um infrator, por exemplo, que está ali na prática de tráfico de drogas, ou qualquer outra modalidade criminosa. Então, a gente vai do 0 a 100 na questão do estresse, em poucos segundos. E a atuação policial, ela é muito difícil, porque se um advogado erra, ele recorre naquele erro da atuação do advogado. Se um profissional, um professor, ele erra, ele corrige aquela orientação. O erro de um policial pode custar uma vida. Então ela é muito, nós trabalhamos muito no limite, e para nós é muito importante essa aproximação, para que as pessoas entendam que não é tão simples e parem de apontar o dedo e tentem estimular cada vez mais o bom trabalho policial. E usando o observatório é uma forma boa da população estar mais perto, informando, que às vezes com essa informação você consegue de repente conciliar uma coisa que poderia dar um problema maior, né? Exatamente, não só informando, como orientando, recebendo informações, recebendo demandas e passando informações e passando demandas para ajudar a atuação policial, para fazer com que as pessoas compreendam como funciona, por exemplo, perturbação de sossego, final de semana, são várias demandas. E como eu disse, o cobertor das polícias são curtos. E aí a pessoa não entende, eu liguei, não fui atendido. Então, a partir do momento que a gente explica que a lei de perturbação do sossego é enquadrada no artigo 42 da lei de contravenções penais, ou seja, no máximo uma pena de multa, isso estimula, isso gera no perturbador uma sensação de impunidade. E aí gera-se um ciclo vicioso muito complicado, e é importante a gente, através do observatório, poder ajudar as polícias a explicar para o cidadão que, por exemplo, se o vizinho dele está fazendo barulho, é necessário, por lei, que ele se identifique, senão ele limita a atuação do policial. É um pouco complicado e conflituoso, por quê? O cidadão não quer, ele tem medo de se expor, mas ele critica a polícia, que muitas vezes não tem legitimidade para atuar por força de lei. E uma pergunta sobre você tem um instituto também. Isso, na verdade, minha família está à frente de um projeto de educação. Minha família, ela tem uma empresa na cidade de Guarulhos, que atua na área de gerenciamento de risco, o Grupo Rister, e o Grupo Rister hoje mantém um projeto social de educação para crianças carentes da nossa cidade. No contraturno escolar, nós recebemos crianças de escola pública de Guarulhos, de 7 a 11 anos. Por que essa idade? É a fase de pré-adolescência, nos 12 para frente, ela está entrando na adolescência e na juventude, e nós acreditamos que quando você forma a criança na base, você ajuda ela a ser um jovem e um adulto equilibrado emocionalmente. Então nós começamos esse trabalho com uma criança. Hoje nós temos a unidade 1 na Vila Galvão, a unidade 2 no SECAP, estamos projetando a unidade 3 já no Presidente Dutra, e a nossa intenção é ter unidades em 10 bairros da cidade,
unidades do IRIS, que é o Instituto Rister de Educação e Socialização, cada uma atendendo 50 crianças para que a gente ajude a formar a criança e o jovem guarulhense. Como que vocês escolhem, como o Instituto escolhe essas crianças? A gente também faz uma divulgação através das redes sociais, fazemos eventos, as próprias famílias que são acolhidas, elas indicam novas famílias que têm a necessidade, e aí ela passa por um critério de avaliação exatamente as crianças que mais precisam, que são de famílias mais humildes, sendo obrigatório estudar em escolas públicas e estarem nessa faixa de 7 a 11 anos, e aí nós recepcionamos. Hoje a gente não tem lotação, mas se chegar a esse ponto, a gente indica para uma outra unidade que ainda há vagas, para que a gente possa acolher, se Deus quiser, num futuro breve, chegar nas nossas 500 crianças guarulhenses sendo acolhidas pelo Instituto Rister. Eu queria saber uma dúvida, né, que muitas pessoas têm. Parece que você foi convidado por um partido político para ser vereador, pré-candidato a vereador para as próximas eleições. É verdade. Eu fui convidado por alguns partidos. Eu não venho de uma família política. Eu sempre, como a maioria do povo, tive minhas ressalvas com a questão política, porém, ao mesmo tempo, quem não gosta de política é comandado por quem gosta ou por quem faz política. Então, depois desses diversos convites, e todos os projetos que eu contei aqui começaram antes de qualquer pensamento nesse sentido, a gente só passou a divulgar um pouco mais quando eu percebi que eu poderia ser um instrumento de transformação aqui na nossa cidade de Guarulhos. Quando eu tive essa percepção, eu aceitei o convite. Hoje eu me considero um pré-candidato a vereador, ainda estamos numa fase de pré-campanha, então existem muitas regras que devem ser respeitadas nesse momento, mas eu já me considero sim um pré-candidato e estou indo de peito aberto e de coração para ajudar no máximo que eu puder a minha cidade e atuando em todas as áreas em que eu puder usar o meu conhecimento, principalmente a questão de segurança pública, na questão de educação, onde nós já temos um projeto atuante, é uma área que eu tenho uma familiaridade muito próxima. Na área de trânsito e transporte, eu sou, inclusive, instrutor e examinador formado, pouca gente sabe, porque há 20 anos atrás, minha família era proprietária de uma empresa de cursos de trânsito aqui em Guarulhos também, e várias outras áreas. Hoje eu balanço uma bandeira só, que é a bandeira do bem, e só tenho uma oposição: ao mal. O mal nós vamos confrontar diretamente. O demais a gente vai tentar trabalhar em prol de uma evolução social, dentro ou fora da política. Acredito que com toda a experiência que você tem na área de segurança, como na parte da ONG que você tem, do observatório, você vai conseguir trazer para a cidade uma visão um pouco diferente do que se tem hoje, né? E a parte de segurança é uma coisa que, principalmente para as mulheres e para as crianças, elas têm um risco muito alto, né, na cidade. Então vai ser muito bom que você, fora dessa pré-candidatura, depois você consiga continuar e entrar para a vereança aqui em Guarulhos, que vai ser muito bom para a cidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os munícipes, falando sobre esse momento tão atípico, né, do Covid, e para os teus colegas, né, porque eu acho que não deve estar sendo muito fácil as ações hoje com o Covid, com todo o problema da pandemia, né? Então, se você pudesse deixar uma mensagem para os cidadãos e outro para os teus colegas. Com certeza, é importante esse momento sem precedentes que a humanidade está vivendo. Todo mundo está sofrendo com essa pandemia, e é um momento em que nós precisamos de muita responsabilidade. Eu sou um grande defensor de não fazer alarde, e sim ter equilíbrio diante da situação de crise. Então nós temos que nos preocupar com a questão de saúde, sim, mas nós não podemos esquecer todos os outros cenários, em que, além da saúde, as pessoas não podem passar fome, as pessoas precisam buscar o sustento do seu lar, nossos governantes precisam ter muita responsabilidade. E para os policiais e também para os profissionais de saúde
que estão aí na linha de frente diante dessa pandemia, nos momentos onde as pessoas estavam dentro de casa preservando sua saúde, tanto os profissionais de saúde como os policiais estavam na rua correndo risco de vida, mas como nós fizemos um juramento, a gente vai seguir esse juramento até o fim. Então a gente tem que ter fé, tem que continuar trabalhando duramente, respeitando os órgãos de saúde e desejando que isso passe logo para que a nossa sociedade, nossa humanidade continue evoluindo e as pessoas continuem tendo esperança. Muito obrigada, Fernando. Terminamos mais um programa Café com a Câmara. Obrigada.